A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Muito obrigada por todas as tuas maravilhas, Senhor. Obrigada por este momento que passamos ali na praça, Senhor, vendo tantos jovens adorando e cultuando a Ti, Pai. Foi maravilhoso poder ver o Teu nome proclamado publicamente, Senhor. Louvado seja. Nos abençoe nesta leitura, Pai, que cada palavra sua seja ensinamento em nossos corações e em nossas mentes, que nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no livro de Isaías, né, um profeta do Senhor. Ele falava muito dos dias atuais, mas também profetizava muito, né? Ele era realmente um abençoado do Senhor, um ungido do Senhor. Ali ele tinha o dom da profecia, né? A palavra de Deus diz que tem vários dons, né? O Espírito Santo distribuía vários dons. E, pessoal, não se assuste não, que de vez em quando eu dou umas viradas aqui. Como eu disse, eu estou em Itaju do Colônia, uma cidade pequenininha. Aqui eu estou na roça, né? Então, de vez em quando aparecem uns bichinhos, algumas coisinhas aqui. Agora mesmo foi uma mariposa. E a gente dá continuidade, hoje é o capítulo 10, né? A continuidade, né? Que ontem a gente estava lendo a profecia contra Israel. Ai daqueles que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressões, para desviarem os pobres do seu direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas o que fareis no dia da visitação e da desolação que há de vir de longe? Quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória, sem que cada um se abata entre os presos e caia entre mortos? Com tudo isso, a sua ira não cessou, mas ainda está estendida a sua mão. Aqui Deus mostrando, né, mesmo com tudo que está fazendo, mesmo oprimindo o justo, né, maltratando o órfão e a viúva, que são os principais que Deus fala abertamente e sempre, né, Deus repete muitas vezes, né, cuidai dos nossos órfãos e viúvas, né, não os desampares, né, mas eles mesmo assim eles maltratam, mas Deus diz aqui que ele continua com a mão estendida, né? Então não há motivo para você não se voltar para Deus, porque não tem desculpa. Ah, Deus não me quer, eu sou um pecador. Mas é por isso mesmo que ele te quer, porque você é um pecador. Se você não fosse pecador, ele não ia te querer. Ele só quer exatamente o pecador para redimir o pecado, para purificar do pecado. Todos nós somos pecadores. Não é porque eu sou filha de Deus que não tem pecado. Pelo contrário, tenho sim, eu sou nascida do pecado. Todos nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que não há um só homem, ou seja, não há um só ser humano que não tem pecado. O único no mundo que não teve pecado foi Jesus Cristo, que ele não nasceu do pecado, ele nasceu diretamente do Espírito Santo, né? Que ele nasceu de uma virgem, porque ali foi Deus quem o concebeu, né? Foi o Espírito Santo que habitou a Maria ali, concebeu concebeu Jesus. Então não houve conjunção carnal, não houve pecado para que concebesse, para que desse a luz a Jesus, né? Então ele nasceu como ser humano para que ele sofresse o que a gente sofre, para que ele sentisse o que a gente sente, né? Os medos, os sentimentos em geral, né? As dores, tudo isso, para que ele pudesse falar com mais clareza, com mais, vamos dizer assim, com mais firmeza, com mais conhecimento sobre o ser humano, né? Então, quando Jesus fala referente ao ser humano, ele fala realmente com veracidade, porque ele ele sabe como é ser um ser humano, né? Porque ele viveu isso, ele vivenciou como ser humano.
Aí a profecia contra a Assíria no versículo 5. Ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo que me enfureceu. Darei ordem para que lhe roube a presa, lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ainda que ele não acredite, nem o seu coração assim o imagine. Antes no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz, porventura todos os meus príncipes não são eles reis? Não é como Calno, como Carquemis, não é Amate como Arpade, e Samaria como Damasco? Como a minha mão alcançou os reinos dos ídolos, cujas imagens esculpidas eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria, porventura não fiz como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigarei o fruto da arrogante grandeza do coração do rei da Assíria e a pompa da altivez dos seus olhos, porquanto disse, com a força da minha mão o fiz, e com a minha sabedoria, porque sou prudente. Removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros, e como valente abati aos habitantes. E achou a minha mão as riquezas dos povos, como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei a toda a terra. E não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele, ou presumirá a ser contra o que puxa por ela, como se o bordão movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse como não sendo pau? Por isso o Senhor dos exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio como incêndio de fogo, porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo por labareda, que abrase e consuma os seus espinheiros e as suas sarças num só dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até a carne, e será quando desmaia o porta-bandeira. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco em número que um menino poderá contá-las. E acontecerá naquele dia que o restante de Israel e os que tiverem escapado da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu. Antes, estribar-se-ão verdadeiramente sobre o Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó, porque ainda que o povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça, porque determinada já a destruição, o Senhor Jeová dos Exércitos a executará no meio de toda a obra. Aqui a gente pode lembrar, né, quando ele fala que um remanescente de Israel, lembra que na época de Davi, né, quando o povo se rebela muito contra Deus, Deus promete desarraigar Israel do mapa, né? Mas por amor de Davi, ele permaneceu com a cidade de Davi, né, que é Judá, a tribo de Judá, meia tribo de Manassés e alguns de Efraim. E tinha um pouco da turma de Jerusalém, né, de Israel. Desculpe, ao vivo, ao ar livre é assim. E lembra que então ele acabou dando 10 tribos para
eu não me lembro, não me recordo, Jeroboão, se eu não me engano, né? Que Jeroboão seguiu então a outros deuses, né? Mas alguns de Jerusalém se voltou para Deus e ficou na tribo de Judá. Então essa é a menção aqui que Isaías está falando aqui no versículo 21, né? Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, o restante de Jacó, que é realmente o restante que ficará de Israel, né? E a gente continua aqui no versículo 24. Por isso, assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos: povo meu, que habitas em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bordão à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir, porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo, como na matança de Midian, junto à rocha de Horebe. A sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará como sucedeu aos egípcios. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. Já vem chegando a Aiate, já vai passando por Migron, e em Micmas deixa a sua bagagem. Já passaram desfiladeiro, já se alojam em Geba, já Ramá treme e Gibeá de Saul vai fugindo. Clamo alto com a tua voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís, o tu, pobre Ananote. Madmena já se foi, os moradores de Gebim vão fugindo em bandos. Ainda um dia passará em Nobe, acenará com a sua mão contra o monte da filha de Sião, o outrem de Jerusalém. Porém, eis que o Senhor Jeová dos Exércitos cortará os ramos com violência, os de alta estatura serão cortados e os altivos serão abatidos, e cortará com ferro a espessura das florestas, e o Líbano cairá à mão de um poderoso. Agora aqui só um detalhezinho, quando fala aqui, né, que os de alta estatura serão cortados, não está dizendo que as pessoas altas serão cortadas. Já pensou? Simplesmente, qual é a sua estatura? Não, eu tenho 1,80, não, você vai ser cortado. Não é bem assim, tá, gente? Quando falo pessoas de alta estatura aqui, está dizendo no sentido figurado, né? Inclusive ele fala, né? Os altivos serão abatidos, né? Então são os soberbos, né? São os orgulhosos, que eles são os narizes empinados, né? Eles se sentem o tal, como dizem popularmente, se sentem com o rei na barriga. Esses, sim, esses serão abatidos, né? Eles não participarão do galardão do Senhor, né? Eles não participarão da vida eterna. Então Deus está mostrando aqui que todos os que blasfemam contra o Senhor ou contra o povo do Senhor, né, que principalmente, porque a palavra de Deus diz, ai daquele que mexer com o meu ungido, né? Então nós que somos filhos do Senhor, nós somos protegidos por Ele. Então aqueles que mexem conosco, mexem com Deus. É aquele que, não tem aquele velho ditado, né, mexeu com fulano, mexeu comigo? É assim que funciona com Deus, né? Mexeu com o Filho de Deus, mexeu com Ele. Então ele luta por nós, né? A nossa briga aqui não é carnal, a nossa briga é espiritual. Então é Deus que briga por nós, é Deus que entra na batalha, né? A nossa briga aqui é simplesmente se manter no caminho do Senhor, é sempre procurar andar no caminho do Senhor. Não é fácil porque as tentações vêm, e as tentações, né, como o nome já diz, são grandes tentações, não são pequenas, são coisas que realmente nos tiram do eixo, são coisas que realmente nos atiçam, né? Que mexe com os nossos sentidos. E o demônio, ele nos conhece muito bem. Então ele vai onde nos atiça mais, onde mais nos toca, onde a gente mais sente, seja no âmbito profissional, seja no âmbito sentimental, seja em qualquer parte de nossa vida, mas ele vai onde toca mais na gente. E é assim que ele pretende nos afastar do Senhor. Ele nos tenta
onde ele acha que a gente é mais sensível. Então a gente tem que vigiar sempre, 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 sempre. Por isso que Deus diz vigiai e orai. Vigiai primeiro, porque de nada adianta a oração se você não tiver em vigília o tempo todo, porque é na vigília que você percebe as tentações, é na vigília que você percebe os erros, é na vigília que você evita os erros, né? Então se mantenha firme no caminho do Senhor. Se tiver alguma dúvida, sente no seu quarto, sente-se, deite-se, ajoelhe-se, da melhor maneira que você se sentir confortável. Lógico, né? O mais indicado é se ajoelhar perante o Senhor, porque é um símbolo de humilhação perante o Senhor, que você está se entregando a Ele. Mas para você conversar com Deus, para você se desabafar com Deus, você tem que estar se sentindo bem, você tem que estar se sentindo confortável. Eu, por exemplo, quando eu ajoelho, eu gosto de colocar uma almofadinha no chão ou até mesmo um chinelo, porque eu tenho sensibilidade no joelho, eu não consigo ficar com o joelho no chão. Então, se eu ficar com o joelho no chão, eu não vou conseguir me concentrar para conversar com Deus. Então, sinceramente, essa conversa não vai ter frutos, porque não estarei concentrada. E você precisa de concentração, você precisa de estar atenta à palavra dele, porque em algum momento ele pode estar falando com você, mas você está com aquele incômodo no joelho, como que você vai se atentar ao que Deus está dizendo a você? Então você tem que estar confortável. Se você se sente mais confortável sentada, se você se sente mais confortável deitada, por exemplo, então fique deitada, não tem problema. Até você se acostumar, até você pegar o jeito, se deite, relaxe, respire fundo e converse com Deus, desabafe, chore, não tem problema. Aliás, pelo contrário, é maravilhoso você desabafar com o Senhor, você chorar na presença do Senhor, se derrame ao lado do Senhor, porque com certeza ele vai amar ver você se abrir com ele vai se sentir muito feliz com isso. E ele vai ter o prazer de se apresentar a você, de se mostrar a você e de se fazer presente em sua vida. Ele não entra na sua vida sem a sua permissão. A mão dele está estendida, como a gente leu muitas vezes aqui. Apesar de todos os nossos erros, a mão dele continua estendida. Basta que você estenda a sua em direção a ele também. Porque assim, de mãos dadas, a gente segue em frente, para um dia estarmos juntos no paraíso. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Pai. Abençoe essa pessoa que está orando comigo. Derrama a tua unção sobre ela, Pai. Não sei o que lhe aflige, mas o Senhor sabe, Pai. Toque em sua vida, toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em sua profissão, toque em sua família, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Caia por terra todo o mal direcionado a ela, Pai. Purifique de tudo que não pertence a ti, Senhor. Eu peço a ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai. Proteja-os de todo o mal, Senhor. Peço a ti por todos os nossos governantes, por todas as nossas autoridades, que os teus anjos estejam direcionando a cada um deles, Pai, de acordo à tua vontade, Senhor. Peço a ti pelos teus filhos, que sejamos capacitados, Pai, para proclamar o teu evangelho, Senhor. Que sejamos colocados em locais estratégicos, Pai, de acordo à tua vontade, Senhor. Peço a ti por Itaju do Colônia, Pai. É uma cidade que precisa de tua unção, Pai. Precisa do teu poder, Senhor. Peço a ti também por Itabuna, Pai. Manifeste o teu poder, Pai. Que as autoridades ali, Senhor, preste um pouco mais atenção nas pessoas ali, Pai, que seja mais solidária, que trabalhe mais para o povo ali, Pai. Nesse momento a gente pede muito ali pela relação da Ucrânia com a Rússia, Pai. Que os teus anjos estejam ali, que o teu espírito entre no coração de cada um deles ali, Pai, para que a paz reine sobre os dois lugares, Senhor, sobre as autoridades que estejam acima do poder ali, Pai. Manifeste o teu poder ali, Senhor, a tua unção. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.